capítulo 9. Como vocês que têm acompanhado as nossas mensagens aqui na parte da noite sabem muito bem, nós temos pregado sobre a fé reformada ao longo do ano e chegamos já há alguns meses nos 5 pontos do calvinismo, também conhecidos como as doutrinas da graça. E nós estamos falando da segunda doutrina, a doutrina da eleição incondicional, e já vimos muitas verdades relacionadas a essa doutrina, e já há alguns domingos nós estamos estudando o capítulo 9 da carta de Paulo aos crentes de Roma. E hoje e semana que vem, eu queria me deter apenas no verso 14, porque ele trata de uma das principais indagações, dificuldades que as pessoas fazem, aquelas pessoas que ao entrar em contato pela primeira vez com a doutrina da eleição, ao estudar sobre predestinação pela primeira vez, uma das primeiras perguntas que essas pessoas fazem é o seguinte: Deus não é injusto? Se Deus escolheu alguns para ir para o céu e abandonou outros para ir para o inferno, isso não é injustiça da parte de Deus? Essa é, sem dúvida, uma das indagações mais normais que as pessoas, que a mente humana faz diante da exposição dessa verdade pela primeira vez. E o apóstolo Paulo, ele nos responde aqui em Romanos 9. Ele não nos deixa sem respostas para essa questão. E como nós temos visto nas últimas semanas, Paulo tem tratado deste assunto, e quando ele chega aqui no verso 14, ele então trata dessa questão. E o verso 14 então diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E essa pergunta, ela pode ser acompanhada da argumentação das pessoas quando diz: se isso é verdade, se a doutrina da eleição, se a doutrina da predestinação é verdade, então Deus não é justo. Então não somos apenas nós que precisamos responder a essas perguntas. O apóstolo Paulo também teve que tratar desse questionamento quando expunha a doutrina da predestinação aos crentes em Roma. Depois de falar da escolha de Deus por Jacó e não por Esaú, se você observar aí o texto, ou o contexto, o que antecede ao verso 14, você vai ver que é isso, foi isso que nós estudamos nas semanas anteriores. Então, depois de falar que Deus escolheu Jacó e abandonou Esaú, o próprio Paulo então pergunta: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Na mente de muitas pessoas, não parece justo, não parece correto Deus conferir a graça dele a alguns e não a outros. Essas pessoas, elas raciocinam da seguinte maneira: se Deus concede o seu favor, a sua graça, o seu amor a uma pessoa, Ele deveria dar graça igualmente a outras pessoas.
E sem dúvida que essa então é uma das grandes barreiras que as pessoas possuem para compreender a doutrina da eleição. Essa ideia de dever, No entanto, dever não tem nada a ver com o conceito bíblico de graça. Se for por dever, não é por graça. Se for por obrigação, não é por graça. Se Deus resolve conceder a sua graça a um grupo de pessoas, isso não quer dizer que Ele tenha que conceder a mesma graça a todas as pessoas. Se Ele resolveu favorecer alguns, Ele é obrigado a favorecer a todos? Se Ele resolveu escolher alguns, Ele é obrigado a escolher todos? É isso o que muita gente entende e crê que deve acontecer. Esse texto de Romanos nos mostra que, e por isso que ele é tão duro, por isso que ele é tão complicado, esse texto de Romanos nos mostra que é prerrogativa de Deus dispensar sua graça conforme Ele achar por bem. Biblicamente, é correto afirmar que Deus não trata as pessoas do mesmo modo. Você ouviu o que eu disse? Biblicamente, é correto afirmar que Deus não trata as pessoas do mesmo modo. Vou te dar alguns exemplos dessa afirmação. Deus chamou a Abraão para sair lá do seu paganismo de Ur dos caldeus e fez um pacto com ele. Por que Deus chamou a Abraão e não fez, e fez um pacto com ele e não fez o mesmo pacto com os outros pagãos? Por que só Abraão? Por que ele escolheu Abraão e deixou os outros pagãos perecer? Deus se revelou a Moisés de uma maneira que ele não se revelou a Faraó. Por quê? Deus concedeu a Saulo de Tarso uma revelação que não foi concedida nem a Pilatos e nem a Caifás. Caifás, Pilatos, Herodes morreram em seus pecados, mas Saulo de Tarso recebeu uma revelação especial de Deus. Por Deus ser gracioso com Saulo, quando ele perseguia terrivelmente os cristãos, ele era obrigado a dar a mesma revelação para Herodes? Ou será que Paulo tinha alguma vantagem especial sobre Pilatos? Pensando em nossos dias, por que é que nós chegamos à fé e os nossos parentes e vizinhos não? Porque eu escolhi, pastor. Nós já vimos que isso não procede. Nas mensagens anteriores nós vimos que não depende da escolha humana, porque a escolha humana é sempre para o mal. Porque nós fomos regenerados e os nossos colegas de serviço permanecem na incredulidade.
Exercemos fé em Cristo porque somos melhores, porque somos mais inteligentes que as demais pessoas? Fizemos por merecer esta fé? Respondemos positivamente ao Evangelho porque somos mais santos, mais virtuosos do que os nossos amigos? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Pastor, se isso é verdade, se é verdade que Deus escolheu alguns e abandonou outros, Deus não é justo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A justiça é o princípio através do qual uma pessoa recebe o que lhe é devido. Sabe o que é justiça? Justiça é quando uma pessoa recebe o que ela merece, o que lhe é devido. Negar a uma pessoa o que ela merece, ou o que a lei exige que ela receba, isso é injustiça. Injustiça é negar a uma pessoa o que ela merece, é não dar a uma pessoa o que a lei diz que ela merece. Sendo assim, como pode ser injusto, negar a uma pessoa algo que ela não merece? O ímpio não merece ir para o céu. Negar a salvação a um ser humano não é injustiça de Deus, porque o homem não merece ser salvo. Se você me deve alguma coisa e eu exijo pagamento, não se pode dizer que eu fui injusto com você, que eu agi de forma injusta com você. Se você não me pagar, a justiça exige que você sofra as consequências. E a Bíblia diz, o veredito das Escrituras acerca do homem para com Deus é o seguinte: o que as Escrituras dizem do ser humano? Culpado de todas as acusações. Culpado. Paulo vai dizer lá no capítulo 3: todos pecaram, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o veredito é um só: culpado das acusações. E nesse caso aqui não existe nenhuma base para um novo julgamento. Nesse caso aqui não existe recurso cabível para os réus, nem na lei e nem em si mesmos. Nesse caso aqui não tem como apelar para uma instância superior. A Bíblia diz que a situação do homem diante de Deus é uma só: culpado. O veredito é o mesmo para todos: culpado. E qual é a punição para esse homem culpado? É a mesma para todos os homens: inferno, morte eterna. Todos os homens têm de sofrer as consequências penais que o pecado merece. O que a Bíblia diz é que Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, e Deus é inteiramente justo em fazer o quê? Em condenar a humanidade toda. Michael Horton, um dos teólogos reformados dos Estados Unidos, ele diz assim: embora o amor de Deus o tenha movido a nos reconciliar com a justiça, o seu amor não teria sido violado se ele tivesse condenado a todos nós a uma eternidade sem este amor.
Aonde que tudo isso nos leva? Isso tudo nos leva a uma conclusão. Não existe nada mais perigoso para um homem do que exigir a justiça de Deus. Uma coisa é pedir a Deus por justiça no meu relacionamento com outras pessoas. Outra coisa completamente diferente é exigir justiça no meu relacionamento com Deus. Se Deus exercer justiça, vai ser todo mundo lançado no inferno. Se tivermos que obter aquilo que nós merecemos, todos nós estaremos perdidos. Porque a justiça não pode fazer não pode fazer nada além de enviar cada ser humano para o inferno. Nós não precisamos da justiça da parte de Deus, a gente precisa da graça. Quem aqui que deseja ser tratado de forma
que nós aprendemos e temos aprendido é isso aqui, ó. Sabe o que? Essa parábola aqui, o texto de Romanos 9, a carta aos Gálatas e vários outros textos das Escrituras nos ensinam o seguinte: é impossível barganhar com Deus. Não tem como barganhar com Deus. Um Deus que se sujeita a barganhar com o homem, que Deus é esse? Lembra lá daquela atitude do filho mais velho da parábola, junto ao pai? Ele chega para o pai e diz assim, está lá do lado de fora da festa, a festa rolando, o irmão voltou, todo mundo feliz, e o menino e o mais velho lá do lado de fora fazendo beicinho, zangado, dizendo: não entro na festa desse homem aí, desse menino, desse teu filho. Aí o pai sai, vai lá fora e busca reconciliar o filho. E aí o filho vira para o pai e diz assim: mas que papelão do senhor, hein? Há tantos anos que te sirvo. Barganha. Fazia por amor? Eu sirvo o Senhor e o Senhor nunca me deu nada. Barganha. Jogou na cara do pai aquilo que ele sempre fez. O trabalho dele era uma barganha, não era feito com amor. É impossível barganhar para ganhar coisas espirituais. Esse texto nos mostra que a atitude da barganha não cabe, não tem espaço na relação do homem com Deus. Essa parábola nos ensina que nós não podemos exigir nada de Deus. O Senhor me escolheu, então o Senhor tem que escolher o outro. Você não pode exigir isso. Não só isso, como absolutamente nada no reino de Deus. Porque a bênção divina, ela não está atrelada, ela não está vinculada àquilo que fazemos ou àquilo que deixamos de fazer. Deus nos abençoa única e tão somente pela generosidade, graça dele, não é por algo que nós fazemos. Deus não vai se dobrar ao seu jejum, ao seu dízimo, à sua oferta, ao seu sacrifício. Às vezes a gente pensa que vou jejuar para fazer Deus me dar alguma coisa. Isso não é, isso é barganha. Vou dar o dízimo para ver se Deus me abençoa. Isso é barganha. Gente, é impossível trabalhar visando conquistar as coisas espirituais. A bênção de Deus não está vinculada àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Paulo vai dizer: não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não foi pela obra de Jacó que Jacó foi escolhido. Ao fazer alguma coisa para Deus, nós não devemos esperar nada em troca. Se você faz alguma coisa esperando a troca, a mentalidade da barganha entrou, perdeu. Quem diz isso? Jesus. Onde que diz isso? Mateus 6. Jesus diz assim: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Para quê? Para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa? Terem sido vistos pelos homens. Já recebeu, não tem mais nada. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não tente barganhar com Deus, você só vai perder. Nesse mesmo capítulo de Mateus, a exortação de Cristo continua. Ele diz assim: quando orardes, entra no teu quarto e, trancada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O texto continua e Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto. Ou seja, está fazendo jejum, não deixa ninguém saber. Unge a cabeça, tem uma atitude normal, lava o rosto, toma o banho, passa perfume, com o fim, ia falar assim: unge o rosto, toma o banho, coma, não pode comer que deixou de ser jejum, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Meus irmãos, a bênção divina jamais esteve e jamais estará vinculada ao desempenho humano. Jacó, suplantador, enganador, mentiroso, homem terrível, fez coisas terríveis, recebeu a bênção de Deus por causa dele? Por causa da graça de Deus. Os trabalhadores da vinha trabalharam uma horinha só, começaram a trabalhar, já tocou o sinal para ir embora, foram lá e receberam o mesmo que os outros. Por que eles receberam isso? Porque o dono da vinha é gracioso. Eu, você, todos nós somos abençoados por Deus unicamente pela graça. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Se você leu a continuação do verso 14, Paulo vem com uma sonora exclamação e diz: de jeito nenhum. Claro que não. Porque Deus não nos deve absolutamente nada. Logo, Ele não é injusto ao negar a salvação a quem quer que seja. E que coisa boa, e que coisa libertadora, e que coisa extraordinária, que a gente não tem capacidade de conquistar as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque eu não tenho que desempenhar para ser aceito por Deus. Tem muita gente que pensa assim: eu vou corrigir toda a minha vida para poder me encontrar com Deus. Ninguém consegue corrigir a própria vida. Você acha que este que vos fala consegue corrigir a própria vida? Mas de jeito nenhum. Quem corrige a nossa vida é unicamente a graça de Deus. Segunda verdade que esse texto aqui nos mostra: a parábola nos ensina e nos auxilia no texto de Romanos, nos mostrando que
Deus, Ele é completamente, se é que pode se falar completamente para soberania, mas Deus é soberano na dispensação da sua graça. O dono da vinha empregou aqueles que passaram o dia todo na praça. Ninguém quis dar emprego àqueles homens. Eles passaram o dia todo sem emprego. Provavelmente eram trabalhadores que nenhum empregador desejou. Sabia disso? Se eles passaram o dia inteiro na praça, provavelmente eles estavam ali porque a fama deles não era boa. Não conseguiram emprego porque os empregadores olharam e disseram: esse cara aí tem uma fama ruim, ele é problemático, não quero esse cara aí. Foi deixando. Pessoas que passavam o dia inteiro na praça sem conseguir emprego era mau elemento. Então aqueles homens ali, provavelmente nenhum empregador desejou. Lembra quem? As prostitutas, os publicanos, os malfeitores, as pessoas desprezadas pela sociedade que Jesus acolheu. O dono da vinha contratou empregados faltando 1 hora para o final do expediente. É como se alguém chegasse no dia 30, em mês que tem 31 dias, e dissesse assim: ó, amanhã dia 31, quinta-feira, você vem aqui e trabalha. E aí ao final do dia 31, ele vai receber o mesmo que a pessoa que trabalhou o mês inteiro. Ninguém comete uma loucura como essa, porque isso é um prejuízo enorme. Pior do que contratar alguém faltando 1 hora para acabar a jornada de trabalho, era pagar aos da última hora o mesmo que receberam aqueles que trabalharam o dia inteiro. Será que isso é justo? Será que é justo? Se lá no seu emprego acontecesse isso, camarada chegasse lá falando: ó, só trabalhei hoje, ganhei R$ 2.800, igual você que trabalhou o mês todo. Imediatamente o que surgiria em nosso coração? Isso é justo? Claro que não é. Mas quem está falando de justiça aqui? É o que a parábola está dizendo. Não é questão de justiça, é questão de graça, do dono fazer o que ele quer com aquilo que é dele. Deus concede a sua graça a quem Ele quer, na hora que quer, como quer. Gente, isso é anunciado o tempo todo na palavra de Deus. Não, o texto que nós lemos não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Terei misericórdia de quem me aprover a ter misericórdia. Não tem o oleiro direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. É o que Paulo vai falar na continuação de Romanos 9. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Então, meu irmão, Deus é completamente soberano em tudo o que faz. O grande problema meu, seu e de todos os seres humanos ao se deparar com a doutrina da predestinação é conviver com um Deus soberano que faz o que quer com aquilo que é seu. E isso não é fácil de nós assimilarmos, porque é muito complicado, gente.
É muito complicado para nossa mente carnal, egoísta, humanista, individualista relacionar-se com um Deus que abre portas para uns e fecha a porta para outros. É muito complicado relacionar-se com um Deus que cria uma menina linda, dá àquela menina uma beleza impressionante, e a outra Deus cria meio esquisitinha aos nossos olhos. É muito complicado conviver com um Deus que dá uma sabedoria enorme a uma pessoa e o outro tem uma dificuldade gigantesca para aprender uma equação do segundo grau. É muito complicado relacionar-se com um Deus que responde à oração de alguns de forma surpreendente. Ó Deus, salva o meu marido. Um mês depois o homem se converte. A outra ora décadas. Ó Deus, cura o meu filho. 3 dias depois o menino está curado. Ó Deus, cura o meu filho. 5 anos e nada. É complicado relacionar-se com um Deus que faz para alguns algo rápido, enquanto que outros, Deus não faz nada por eles. Tudo isso gera em nós uma enorme sensação de injustiça. Aquele irmão da igreja, o que ele coloca a mão para fazer há progresso, Deus o abençoa, ele progride financeiramente, ele cresce, ele isso, e a minha vida empacada, a minha vida não deslancha. Por que, Deus? Isso é injustiça. Me formei na mesma turma, ela consegue um emprego bom e eu aqui, ó. Por que, Deus? As situações são as mais diversas, e essas situações, elas geram em nós um senso de injustiça muito grande. O mesmo sentimento que teve aqueles trabalhadores contratados o dia inteiro. É extremamente complicado perceber que toda recompensa resulta da graça de Deus e não do mérito humano. É muito complicado perceber que ninguém é melhor do que ninguém, que o pobre, o feio, a prostituta, o político, o assassino são salvos da mesma forma que eu. É revoltante descobrir que aquele muçulmano que matou centenas, ele é tão aceito por Deus quanto o mais tradicional batista brasileiro. É revoltante descobrir que a prostituta, ela vai desfrutar dos mesmos benefícios que aquele americano que nasceu num lar evangélico, que tem a sua vida dentro dos padrões morais da sua sociedade. É revoltante descobrir que os trabalhadores da hora 1/10 receberam o mesmo que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Há injustiça da parte de Deus. Ao estudar sobre predestinação pela primeira vez, a argumentação inicial das pessoas, da maior parte das pessoas, é a seguinte: se isso é verdade,
se essa doutrina que você está me transmitindo é verdade, Deus não é justo. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Sabe o que Jesus está dizendo? Para uma pessoa que o acusa. Sabe o que a Trindade está dizendo para uma pessoa que a acusa de ser injusta com a doutrina da predestinação? Olha só. Todo mundo merecia o inferno. Mas eu resolvi salvar alguns. São maus os teus olhos, porque eu fui bom para com eles? Irmãos, a graça de Deus, ela nos confronta em nosso senso limitadíssimo de justiça. A graça de Deus questiona as nossas falsas motivações. A graça de Deus, ela desmascara a nossa hipocrisia. Que Deus nos ajude a entender que Ele é soberano. E porque Ele é soberano, Ele dispensa a sua graça a quem Ele quer, na hora que quer e como quer. Não depende de você, não depende de mim, depende de Deus em usar a sua misericórdia. Que Deus nos ajude a entender algo que fere tanto o nosso orgulho, mas algo que exalta muito o nome dEle. Que Deus nos ajude a entender uma doutrina que nos coloca no pó e que eleva o nome dEle lá nas alturas. Que Deus nos ajude a agradecer, a louvá-lo por essa doutrina que no final das contas traz uma segurança enorme para o nosso coração. Sabe por quê? Porque se dependesse de mim, gente, se dependesse de mim, eu estava perdido. Spurgeon diz assim: a doutrina da eleição, ela tem que ser verdade. Sabe por quê? Porque se Deus não me escolhesse antes de eu nascer, depois mesmo que eu nasci, que Ele não ia me escolher nunca. Se Ele não tivesse me escolhido antes, depois então jamais Ele teria me escolhido. O que Ele estava querendo dizer com isso? Nós somos depravados, nós somos os piores dos piores dos piores. Quem disse isso? Paulo. Eu sou o pior dos pecadores. Mas tão somente porque Deus, em sua graça e soberania, resolveu me salvar, é que eu cheguei à salvação. Se não fosse isso, eu estaria condenado. E nós que tivemos os nossos olhos abertos, e nós a quem a fé chegou ao coração, nós devemos louvar, exaltar, engrandecer, adorar, bendizer a esse Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou e que um dia irá nos glorificar. Que essa doutrina sirva de consolo, de estímulo, de esperança
para as nossas vidas. A injustiça da parte de Deus, Paulo diz, de modo nenhum. Não me é lícito fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Amei a Jacó, mas odiei Esaú. Não depende de quem quer, mas depende de Deus usar de misericórdia. Amém.